Fala pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês estão no dia de hoje? Tô aqui com o meu chapéu de palha, Joey Boy, o futuro rei dos pratos, é quem tá falando com vocês. E eu tô aqui para gravar mais um vídeo no meu canal de One Piece. E hoje nós vamos falar sobre a Zaza e os outros deuses. E como toda essa informação de deuses já em Elbaf tá complementando, né? E como a gente tá conseguindo ver e conseguindo entender melhor o próprio mural Harley, que explica, né, os três mundos, o primeiro, o segundo e o terceiro mundo, né, com todas essas informações que estão sendo apresentadas. Então bora pro vídeo, bora falar sobre a Zaza, sobre o Nidhogg e sobre toda a galera aí que tem o poder dos deuses no mundo de One Piece. E já começamos falando sobre a Zaza, né, que é a deusa da chuva, que foi apresentada no último capítulo, no capítulo 1182. Ela aparenta ser uma deusa muito poderosa, e ela foi invocada pelo Killigan, não como porque o Killigan tem medo disso. O Killigan dá mais informações dizendo que, além do Nika, das histórias sobre o Nika, o deus do sol e o clã Di, a gente também ouve histórias da Zaza. Por quê? Porque os deuses, entre aspas, os dragões celestiais, os cavaleiros de Deus, eles moram acima das nuvens, no topo da headline. Ou seja, um lugar onde não cai chuva. Então qualquer ideia de água caindo do céu, o próprio Killigan explica. É aterrorizante, é aterradora. E aí ele acaba invocando o que ele mais tem medo. Uma deusa muito poderosa, que o próprio Somers diz que os cavaleiros de Deus têm dificuldade de controlá-la. Que nada mais é do que Zaza, a deusa da chuva. Que é apresentada como uma mulher com 4 braços. Ela tem uma máscara que tampa o nariz e a boca, que dá para ver somente os olhos. E ela tem um anel branco de divindade, do mesmo jeito que o Imu tem, e do mesmo jeito que o Luffy tem quando ele está na forma do Gear 5, da quinta marcha, né? Como Nika, o deus do sol. Então a gente vê mais uma divindade sendo apresentada no mundo de One Piece. Agora nós temos Nika, o deus do sol, Chopper, uma fruta do deus da floresta, Zaza, sendo a deusa da chuva. E a fandom, né, o pessoal que gosta, começou a levantar teorias de quem pode ter a fruta da Zaza, ou quem pode ser a personificação da deusa da chuva no mundo de One Piece. Porque o que a gente está vendo ali em Elbaf, o que foi apresentado no último capítulo, no capítulo 1182, é uma materialização do medo do Killigan, do que o Killigan mais tem medo, do que o Cavaleiro de Deus, né? O Killigan mais tem medo, que é Zaza, a deusa da chuva. Mas quem tem esse poder de deusa da chuva no mundo de One Piece? Como, por exemplo, o Luffy tem o poder do deus do sol. E daí a fandom começou a criar teorias. Pode ser o Dragon, pode ser a Vivi de Alabasta e pode ser a Nami. E existem pontos que indicam, que corroboram e que contrapõem cada um deles. E a gente pode começar falando da Nami. A Nami, ela tem um passado oculto, que a gente ainda não conhece. E a Nami, ela tem uma habilidade de navegadora e de prever o clima. Ela tem uma habilidade muito grande como navegadora, né? Sem ela é uma peça importante e fundamental para o Luffy. Como o Zoro como a Robin como o Sanji também todos, né, têm um papel fundamental, como o Chopper, que é o médico do bando. E a Nami, ela é a chapéu de palha que ainda, a única chapéu de palha que o passado ainda não foi esclarecido. Não foi completamente esclarecido sobre ela. Sobre qual família ela era, porque ela foi adotada pela mãe dela lá no East Blue. E de qual ilha que ela era, qual que é o passado dela, um possível clã que ela pertencia, uma possível família, né? E além da Vivi e do próprio Dragon. Pausa no vídeo aqui para falar bem rapidinho da minha marca. Eu tenho uma marca de roupas esportivas, a Lampert, e também de suplementos. Essa semana chegou o nosso suplemento prebiótico, que é um alimento para as bactérias boas do intestino. E qual que é a boa disso? Quando o intestino está saudável, o teu corpo inteiro está saudável. Quando o seu intestino funciona bem, todo o seu corpo funciona bem como consequência. E esse é o nosso suplemento prebiótico, de fibras, à base de fibras prebióticas.
E as nossas roupas esportivas, para você ir lá treinar, academia, corrida, futebol com os amigos, bike, caminhada na praia ou no parque, porque as nossas roupas têm proteção contra raios ultravioletas, é mais fácil de lavar, não deixa cheiro, não precisa passar, é uma camiseta bonita, como vocês podem ver, você pode usar tanto no dia a dia como para uma caminhada, quanto para você fazer os seus treinos, então só tem vantagem. Corre lá, eu vou deixar o link do site da Lampert na descrição do vídeo para você ir lá e comprar essas camisetas e o nosso suplemento. Falando da Vivi agora, que é a princesa de Alabasta, descendente direta da Nefertari de Lili, que andou com Joy Boy e que era companheira de Joy Boy, e que foi a única família, porque a família Nefertari de Alabasta foi a única família das 20 famílias, dos 20 reinos, que se recusou a fazer parte do governo mundial. Ou seja, a família Dom Quixote, por exemplo, de Dressrosa, aceitou o convite de fazer parte da Aliança dos 20 Reinos e criar e fundar o governo mundial. Mas a família Nefertari de Alabasta recusou. Ou seja, existiam diversos reinos, diversos reis, e mais um, que é a família Nefertari, que foi Nefertari de Lili, que ela era um Di, recusou. E ela tem um cabelo azul. E a Vivi, que é uma descendente direta da Nefertari de Lili, também tem o cabelo com a coloração azul. E Imu, a gente sabe que Imu é obcecado pela Lili. E Imu também estava atrás da Vivi, por conta que ela é idêntica, é a descendente direta da Lili, e além de ela ser idêntica à Lili. Já foi mostrado, né, o quadro no mangá da Nefertari de Lili, e a gente percebe que ela é idêntica à Vivi atual. Além disso, o Imu ainda está atrás do Apo, né, que era o antigo rei do reino de Dran, por causa que o Apo descobriu, ele estava espiando, né, a sala do trono, do governo mundial, do trono vazio, e ele descobriu que os Goroseis têm uma forma diferente e que tem uma pessoa que se assenta no trono vazio. Então, por esse motivo, o Imu está atrás da Vivi, por ela ser idêntica a Lili, e por ela ir atrás do Apo, por ele ter descoberto o que ele não deveria ter descoberto. Então, e o interessante é que a Vivi e o Apo estão juntos, e junto com o Morgans. Mas voltando a falar da questão da chuva, a gente sabe que Alabasta é um reino desértico, que sofre muito por causa da chuva, né? E tem detalhes interessantes, por exemplo, na cena em que o pessoal está lá se matando, tem aquela guerra civil em Alabasta, né? Por conta da falta de água, a Vivi começa a gritar que é para parar de lutar, que é para eles pararem de lutar, desesperadamente. E bem na hora que ela começa a gritar, começa a chover. Por isso o pessoal relaciona. Quem pode ser a deusa da chuva, né? Eu acredito que por ser uma mulher, eu acredito que a deusa da chuva é também uma mulher. Pode ser tanto a Nami quanto a Vivi. Eu acredito que possa existir uma relação oculta entre a Nami e a Vivi. Alguma família, algum clã que a gente ainda não descobriu, que ainda não foi apresentado. Mas eu acredito que a deusa da chuva, a personificação da deusa da chuva, ou seja a Nami, ou seja a Vivi. E não o Dragon. Porque o Dragon, quando ele aparece lá em Logtown, para salvar o Luffy da mão do Smoker, ele parece mais uma coisa de vento, a fruta dele, um vento muito forte, e não uma tempestade. E a gente sabe que a deusa da chuva, Zaza, foi apresentada como uma mulher. Então faz sentido que a personificação, que a pessoa que incorpore a deusa da chuva também seja uma mulher. Então indo ou para Vivi ou para Nami. E a Nami, quem sabe, eu acredito mais ainda que possa ser a Vivi, e a Nami seja alguém, uma tribo, por exemplo, que reverenciava a deusa da chuva e que tinha herdado algum poder por conta de uma reverência à deusa da chuva. A gente sabe que existe isso no mundo de One Piece, que existe, por exemplo, os deuses, né? Então esses deuses no mundo antigo, eles eram reverenciados e adorados. O deus do sol era adorado, entendeu? Então, a tribo da Nami, que ainda não foi mostrada, pode ser uma tribo que herdou poderes
por conta dessa proximidade com a deusa da chuva. E a Vivi, então, sendo a deusa da chuva, a personificação da deusa da chuva. Justamente por ela ter sido companheira do Joy Boy e uma possível irmã de Nika. Porque assim como o Joy Boy encontrou a Nefertari de Lili no século perdido, o Luffy encontra a Vivi em Alabasta 800 anos depois. Então está sendo um reencontro. Ou seja, Lili podia ser a deusa da chuva, o Joy Boy era o deus do sol e agora Luffy herda isso dele. Lili era a deusa da chuva e companheira de Joy Boy e agora Vivi no mundo atual herda isso dela. O David Jones era o rei do mundo, tinha poderes que a gente ainda não foram bem contemplados, ainda não foram bem esclarecidos. E o Barba Negra hoje incorpora isso. Existia um deus da floresta no mundo antigo e hoje o Chopper herdou isso. Existia um deus da guerra que era o mestre do Ratatoskr no século perdido. E agora o Loki incorpora isso hoje, que tinha um gigante antigo de 800 anos atrás, né, do século perdido, que tinha a fruta da Nidhogg, que era o mestre do Ratatoskr, e hoje o Loki herda isso. Ou seja, a vontade herdada no mundo de One Piece, né? Cada um herdou uma coisa. A Vivi herdou a vontade da Lily. O Luffy herdou a vontade do Joy Boy. O Barba Negra herdou a vontade do David Jones. O Loki herdou a vontade do gigante antigo, que era o antigo mestre do Ratatoskr, que ainda não foi descrito quem era esse gigante, mas existia. Tanto que no mural Harley aparece lá uma figura de um gigante, com uma lança na mão, com um capacete, com aqueles 2 chifres, da mesma forma que o Loki é. E se você prestar atenção nos detalhes, tem um esquilo, que era Ratatoskr, bem na frente do gigante, porque o mural Harley é assim. Eu percebi isso esses dias. Se você olha por olhar, é um quadro. Mas se você começa a ver os detalhes e prestar atenção, você vai começar a identificar cada coisa. No mural Harley, você percebe que tem um gigante segurando uma lança e com um capacete e 2 chifres e uma figura que parece um esquilo ali, bem na frente dele, que provavelmente é o Ratatoskr. Então cada um herdou uma vontade. Então eu acredito que a personificação de Zazá seja Vivi, por conta de ela ser uma mulher que está num país de seca. E quem poderia resolver o problema de um país seco, de um país desértico? A chuva, uma deusa da chuva, né? Claro que o poder ele pode ser usado para destruição, como mostra ali em Elbaf, a Zazá sendo uma deusa muito poderosa que consegue causar grandes inundações, que talvez o próprio século perdido tenha sido causado por uma grande chuva, né? Se você for relacionar como lendas como o dilúvio, inclusive lendas como o dilúvio que são presentes em várias mitologias. A gente costuma relacionar dilúvio com algo do Gênesis, da Bíblia, mas o dilúvio, essa forma, esse mito de dilúvio, não existe só na Bíblia, não existe só na mitologia judaico-cristã do Antigo Testamento, do Gênesis. Diversas mitologias, o próprio conto da Bíblia não é original da Bíblia. Foi inspirado em um conto, em um mito mesopotâmico, né, da Mesopotâmia, para criar o que está escrito na Bíblia, o texto da Bíblia, de Noé lá com a arca e tal. Então tem muita relação. Então se você for pegar aqui o aumento do nível do mar dos 800 anos atrás, pode ter sido causado por uma grande chuva global, e pela Zazá, por algum motivo que a deusa se enfureceu, alguma coisa assim, que ainda não foi revelado, dá para fazer esse paralelo também. É muito legal de pensar nisso. Até porque o próprio castelo do reino de Alabasta, ele tem 4.000 anos de existência. Então, ou seja, aquele castelo, aquele palácio real do reino de Alabasta, ele é muito mais antigo que a Lily, muito mais antigo que o século perdido. Ele tem 4.000 anos. O século perdido aconteceu 800 anos atrás. Então tem 3.200 anos ainda para trás. Então é muito mais antigo. E ele é um castelo que ele foi
erguido, ele está em cima de um grande pilar. Ou seja, tem vários metros de altura para daí depois tu chegar ao Palácio Real, né? Então, quem sabe ele já tenha sido construído por conta desse aumento do nível de chuva. Ou seja, porque esses deuses, Zazá, Nika, Nidhogg, são deuses muito antigos. Deuses que não existiam no século perdido. Deuses que são muito mais antigos, que já existiam muito antes do século perdido. Porque o século perdido, se a gente for se basear pelo Muriel Harley, seria o segundo mundo. E o terceiro mundo é o mundo atual. Então, existia história de milhares de anos atrás. Como tem próprias construções em Elbaf, que são antigas, que têm milhares de anos, que ninguém sabe quem foi que construiu. Então, existe uma mitologia muito interessante ainda, que ainda não foi descrita, né? E a gente, por enquanto, vai fazendo as nossas teorias, né? E é isso. Hoje foi a teoria da Zazá, de explicar certos pontos, né? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. E eu peço que você, se você gostou do vídeo, se inscreva para entrar na tripulação do Joy Boy, para a gente chegar em peso lá em Laugh Tale, na última ilha, para a gente descobrir o que é One Piece, descobrir a verdade sobre esse mundo e poder, né, ser livre, porque One Piece é liberdade. Então, a gente quer, o anseio de todo ser humano é ser livre. Então, eu peço, se inscreva se gostou do vídeo, entrar na tripulação, dê o seu like, manda para os seus amigos aí que gostam de One Piece, se você conhece alguém que gosta de One Piece, para a gente conversar. Deixa a sua opinião nos comentários, algum ponto que você acha que eu não prestei atenção, que eu não vi, vamos conversando. Deixa o seu comentário aí também para a gente conversando, criar uma comunidade. E bora para cima, bora para frente, rumo ao One Piece, meus amigos.